O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs que rezam aqui conosco da Matriz de Santa Luzia, aqueles que nos acompanham por meio da Rádio Cidade, também da nossa Web TV, estamos celebrando o 10º domingo do tempo comum, que tem uma marca muito bonita na nossa caminhada de fé. Agora, até o 34º domingo comum, nós somos chamados a perceber os grandes ensinamentos de Cristo, a entrar na sua escola de discipulado, a crescermos na fé, na esperança, na caridade. E nessa retomada do tempo comum, depois de termos celebrado Trindade, Corpus Christi, agora a gente ouve o chamado de Mateus e um grande ensinamento de Cristo sobre a misericórdia. A misericórdia que é atributo de Deus, é maneira de Deus agir. Vejam que em toda a liturgia nós fomos observando uma caminhada vocacional. Jesus tem um caminho vocacional, uma motivação vocacional, e passa chamando as pessoas na realidade em que elas vivem. Assim aconteceu com Pedro, Tiago e João, que foram chamados pescando. Assim aconteceu com Mateus hoje, que foi chamado trabalhando na coletoria de impostos. E assim com tantos e tantas que Jesus passava e convidava ao seguimento. Vejam que nesse movimento vocacional de Cristo, nós somos chamados a buscarmos uma nova maneira de ser, a criarmos uma comunhão com Ele e a crescermos no serviço, no amor. A liturgia apresenta, na primeira leitura, a vocação de Oséias. Oséias, um grande profeta, que já dizia que o Senhor virá, e quando Ele vir, precisa nos encontrar, entendendo que Ele deseja amor e não sacrifício. Na segunda leitura, nós ouvimos um trecho narrado por Paulo sobre a vocação de Abraão, o pai da fé, chamado a ser o patriarca de um grande povo que com fé foi acreditando, confiando em Deus, até que veio Isaque, e assim, a partir de Abraão, construiu-se uma grande descendência.
para chegarmos em Mateus, no chamado de Mateus, que tem alguns detalhes que nós precisamos perceber para entendermos a grandeza do chamado. Vejam que então, o Evangelho começa dizendo que Jesus partiu. Mostra então Jesus em movimento. Jesus raramente está parado, mas nos chamados vocacionais, aqueles que serão chamados estão parados, e Jesus em movimento. Aí, narra-nos que Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. Na Bíblia, nada é por acaso e nem é escrito de forma ingênua. A gente tem que ir percebendo. Jesus em movimento vê, olha Mateus, enxerga Mateus. Aqui precisamos entender o que é o publicano, para entendermos o sentido desse chamado. O publicano, ele era alguém que cobrava impostos, estava a serviço do Império Romano e eram tidos como inimigos do povo judeu, porque além de cobrar o tributo do império, eles ainda cobravam sempre um pouco a mais para si. Então vejam, eles exploravam, eles tiravam das pessoas muito dinheiro, e isso gerava, na verdade, um mal-estar enorme. Imaginem como eles não gostavam de um publicano, e Mateus era o chefe deles. Imagina o ranço que se tinha contra a figura de Mateus naquele tempo. A gente chama de ranço hoje, né? Mas era exatamente isso. Não gostavam dele, porque estava ele lá sentado de trás de uma mesa, acompanhando a coletoria de impostos. Aqui é oportuno a gente perceber que cita essa mesa onde Mateus está sentado, acomodado, engessado, vivendo o seu cotidiano, e no cotidiano dele, Jesus vem e o chama. E a fala de Jesus é: Mateus, vem e segue-me. Vejam que ali, Mateus, atrofiado, agindo de forma incorreta, vivendo de uma maneira que não era nem um pouco bem vista pelos judeus, no entanto, Jesus o vê. Aqui eu chamo a atenção de todos para o olhar de Jesus. Por detrás do verbo ver existe o olhar. Jesus, ele tem uma maneira de olhar diferente de todos. Com certeza Mateus foi visto de uma forma nunca anteriormente, a ponto de tocá-lo, porque narra-nos o Evangelho que ele ficou de pé. E ficar de pé é colocar-se em movimento, em prontidão, é sair de trás da mesa que o acomodava e que o protegia para começar um novo caminho. Mas o olhar de Jesus é um olhar que não olha julgando. Jesus não tem pressa em olhar. Ele não olha, na verdade, rotulando, nem cheio de julgamento, nem um olhar marcado pela maldade. Não, ele olha vendo o potencial de Mateus. Ele olha para aquele homem muito mais do que pelas aparências. Jesus olha o coração. Jesus olha o que está, sobretudo, dentro daquele chefe de cobrador de impostos, e o chama a segui-lo. O primeiro olhar que a gente vê no Evangelho é um olhar que constrói, é um olhar que edifica, é um olhar que impulsiona, é um olhar diferente. E Jesus tem essa maneira de olhar as pessoas. Continuando então o Evangelho, Mateus se sentou, aliás, se levantou, e eles foram para a casa de Mateus. E lá narra que eles estavam também à mesa, agora à mesa da refeição. Se tinha uma mesa que era um bloqueio para chegar perto de Mateus, a segunda mesa apresentada no Evangelho é uma mesa fraterna, é uma mesa de comunhão. Até por isso, a mesa
tem uma expressão tão grande e tão profunda para nós, que não é por menos que no centro do presbitério tem uma mesa, a mesa do altar, que nos congrega, que ficamos ao redor, que nela celebramos o sacrifício. E nessa mesa estão ali sentados Jesus, Mateus, vários cobradores de impostos, pecadores públicos e os discípulos. É importante a gente lembrar que a mesa, culturalmente falando, é o lugar da família, é o lugar onde a gente dialoga, é o lugar onde a gente aprende grandes lições, e é na mesa que cada um se mostra de fato como é. Não tem como se esconder ali. Ali a gente de fato, na intimidade familiar, se mostra. Por isso que existe um ditado, que a gente conhece alguém de verdade depois de comer 1 quilo de sal com ele. E a gente só come 1 quilo de sal com alguém na mesa, né? Na mesa, no diálogo, no dia a dia e no cotidiano. E aí vejam, ali Jesus exorta. Jesus se utiliza da mesa para catequizar, para educar, para formar. Só que nada de uma forma a diminuir ninguém. Jesus sempre olha a gente muito melhor do que nós somos. Ele é educativo, ele não é legalista. Ele olha com amor e ternura e não com condenação. No entanto, o Evangelho continua dizendo: alguns fariseus viram aquilo e perguntaram aos discípulos: por que o mestre de vocês come ao lado de pecadores? O que ele quer com isso? Pronto. Aqui nós vemos o segundo olhar do Evangelho. Se Jesus olha de uma forma diferente, amorosa, os fariseus não. Eles olham a aparência. Eles olham de forma rápida, de forma legalista, de forma que mata. O nosso olhar diz muito da gente. E quando a gente lida com pessoas que têm o olhar meio pesado, a gente fala: nossa, que olho ruim, que pessoa que olha a gente de forma estranha. Eu vejo maldade naquele olhar. E isso, na verdade, é um pouco do olhar do fariseu. Um olhar cheio de arrogância e de orgulho. Um olhar prepotente, que julga, que destrói, que tem maldade. Um olhar cheio de malícia, cheio de maldade, a ponto de chegar para os discípulos e dizer: é esse aí que vocês falam que é o Messias, que senta junto com esse monte de pecador? O fariseu era um homem considerado muito bom, muito justo. Inclusive, fariseu quer dizer separado. Eles viviam separados dos outros para não se contaminarem. Vejam, um grupo religioso que tinha uma grande preocupação legalista e que, na verdade, não aceitava a prática de Jesus. No entanto, Jesus ouve o que eles estão dizendo. E Jesus, na verdade, propõe 3 reflexões na resposta dele. A primeira, ele vai dizer o seguinte: olha, aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Por detrás disso, Jesus está falando da arrogância, do orgulho e da prepotência do fariseu. Jesus está dizendo assim: você é tão bom, vocês são tão maravilhosos, tão justos e tão perfeitos, que não precisam de Deus, não precisam de nada, já estão prontos. Nos tempos de hoje, a gente diria assim: vamos tirar Santa Luzia do altar e pôr você, de tão bom que você é, de tão preparado, de tão lapidado, de tão perfeito. É isso que Jesus está dizendo. Jesus, na verdade, diz: médico é para quem precisa, e não para quem se acha muito bom, muito perfeito. E aí ele diz: de fato, eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores. Eu quero misericórdia e não sacrifício.
Entendam isso. E aí a gente entende aqui que Jesus, de fato, ele institui com essa fala dele um novo tempo. Um tempo em que precisamos tomar consciência do grande atributo de Deus, que é a misericórdia. Sabe, minha gente, só entende de misericórdia aquele que se reconhece pecador, aquele que sabe que é pequeno, aquele que é humilde, aquele que é simples, aquele que sabe que quebra. Quando a pessoa é muito prepotente, muito arrogante e autossuficiente, a primeira fala dela é: eu não tenho nem pecado. Por quê? Ela não necessita da misericórdia. E a misericórdia é a maneira de Deus agir, só que só experimenta a misericórdia aquele que se reconhece pecador. Por isso Jesus diz: eu não vim para os que se acham perfeitos, eu vim para aqueles que estão a caminho, que desejam se santificar e que têm dentro de si um amor a ser partilhado e vivido. Ele está dizendo isso, sobretudo, motivando o chamado de Mateus, um homem que aparentemente não prestava, mas que ele olhou de uma forma profunda. E aí, quando ele diz: eu quero misericórdia e não sacrifício, a gente precisa entender isso aqui, porque é muito profundo. A misericórdia é o jeito de Deus agir, mas o sacrifício era a maneira religiosa que eles acreditavam que agradava a Deus. O que era o sacrifício? Na verdade, uma vez por ano, eu ia lá no templo de Jerusalém, comprava um animal, conforme o dinheiro que eu tinha, e punha a mão nele. Ali eu passava o meu pecado para aquele animal. Se eu fosse alguém financeiramente abastado, era um touro, ou um bode, ou um carneiro. Mas se eu fosse mais simples, eu comprava uma rolinha, uma pomba, e de qualquer forma, punha a mão e transmitia o meu pecado para o animal. Inclusive, o termo bode expiatório vem exatamente dessa prática, de transferir o pecado para outro. Depois, matava-se esse animal, pegava o sangue, aspergia e havia o perdão dos pecados. Tudo gesto externo. O sacrifício era totalmente externo. Vejam, ninguém precisava mudar nada, porque no outro ano eu fazia a mesma coisa. Eu ia lá, comprava mais uma vez o animalzinho, transferia o meu pecado e estava tudo certo. No entanto, quando Jesus diz que não quer sacrifício, mas misericórdia, ele está dizendo de atitudes internas. A misericórdia é o atributo do coração. A gente só se converte, se considera pecador, bebe da misericórdia no coração. Ninguém vê, ninguém sabe. É a nossa relação com Deus. Então o que Jesus está propondo é, na verdade, uma relação interior com Deus, uma abertura a ponto de permitir que Ele nos transforme de dentro para fora, e não simplesmente um rito que não consegue me mudar, me transformar. Por isso, os fariseus julgam e olham a aparência. Jesus olha o coração de cada um de nós. A liturgia de hoje nos faz pensar algumas coisas. Primeiro, reflita essa semana que tipo de olhar você carrega. Se é um olhar de simplicidade, se é um olhar de caridade, ou um olhar de arrogância e soberba que te dá o direito de julgar alguém. Perceba, é uma maneira que a gente tem de se avaliar nesse caminho de salvação. E ao mesmo tempo, abra-se ao chamado de Cristo. Chamou Mateus, hoje chama a cada um de nós a experimentarmos o seguimento e a misericórdia, que não é um movimento externo, mas um movimento do coração, que a gente diz: Senhor, perdão, misericórdia, porque eu sou pecador e conto com a tua compaixão. Diferente
de quem, na verdade, não consegue entender esse atributo, porque já está pronto, justo e santo. O que eu desejo é que a gente aprenda com Jesus Cristo a sempre crescer como discípulo, como seguidor. Vem, segue-me. Esse é o chamado dele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.